Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá fraquinho ainda. Bom dia. Bom dia. Agora melhorou. Muito obrigado. Muito bom ter todos vocês aqui. Obrigado por terem vindo nesse dia ensolarado, calorzinho lá fora, né? Pra gente que tá aqui, sabe que finalmente chegou. Bom dia para aqueles que estão assistindo a gente via internet. Espero que vocês estejam bem acomodados e se tiver alguma pergunta, algum comentário, o nosso amigo de Clay está no comando do nosso chat. Continuando o mês, a gente vai ter hoje nossa querida amiga Michele falando sobre 45 minutos com Emmanuel, que é o tema do nosso mês de hoje. Mas antes de começar, convidar a Joyce para fazer a leitura e a oração inicial e logo em seguida a gente vai direto para a palestra. Obrigado. Eu vou ler uma passagem do livro Pai Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei. E é uma mensagem que foi escolhida mais pensando no dia de hoje, o Dia das Mães, para que todas as mães recebam esse carinho nosso também. Mãezinha, quando o Pai Celestial precisou colocar na terra as primeiras criancinhas, chegou à conclusão de que devia chamar alguém que soubesse perdoar infinitamente, de alguém que não enxergasse o mal, que quisesse ajudar sem exigir pagamento, que se dispusesse a guardar os meninos com paciência e ternura junto do coração, que tivesse bastante serenidade para repetir incessantemente as pequeninas lições de cada dia, que pudesse velar noites e noites sem reclamação, que cantarolasse baixinho para adormecer os bebês que ainda não podem conversar, que permanecesse em casa, por amor, amparando os meninos que ainda não podem sair à rua, que contasse muitas histórias sobre a vida e sobre o mundo, que abraçasse e beijasse as crianças doentes, que lhes ensinasse a amar, que lhes ensinasse a dar os primeiros passos, garantindo o corpo de pé, que os conduzisse à escola, a fim de que aprendessem a ler. Dizem que nosso Pai do Céu permaneceu muito tempo examinando, e em seguida chamou a mulher, deu-lhe o título de mãezinha e confiou-lhe as criancinhas. Por esse motivo, nossa mãezinha é a representante do divino amor no mundo, ensinando-nos a ciência do perdão e do carinho em todos os instantes de nossa jornada na Terra. Se pudermos imitá-la nos exemplos de bondade e sacrifício que constantemente nos oferece, por certo seremos na vida preciosos auxiliares de Deus. Então vamos nesse momento elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos reunidos, nesse momento de estudo, que a espiritualidade amiga que aqui presente nos acolhe possa abrir os nossos corações e nos ajudar a compreender as mensagens que nos serão transmitidas pela nossa amiga Michele, e que a espiritualidade amiga também a inspire na condução desse estudo. Obrigada, Pai querido, pela oportunidade de aprender, e que possamos sermos tocados pelas mensagens que Emmanuel vem nos trazer nesta manhã, e que possamos levar um pouco dessas mensagens, ao menos um pouco, para os nossos lares, para a nossa semana de trabalho, para as nossas famílias, e que possamos, pouco a pouco, nos transformarmos para melhor a cada dia. Obrigada, meu bom Pai, por todas as mães, pela saúde de nossas mães e pelas mães que não estão mais conosco, mas estão aqui presentes também no plano espiritual. Que elas sejam abençoadas e que todos nós possamos, cada dia, seguir um pouquinho os exemplos que foi
nos dado nessa mensagem inicial, os exemplos de caridade, de sacrifício, de abdicação que nossas mãezinhas tiveram por nós, que possamos transmitir não só aos nossos filhos, mas a todos em nossa volta, pois é isso que o nosso Deus, nosso Pai quer de nós, o amor verdadeiro, o amor puro, que hoje vemos através do amor de mãe, mas que possamos ter para todos os nossos irmãos, nos tornando assim pessoas melhores e transformando o mundo em que vivemos. Que Deus nos inspire nesta manhã, que Deus nos inspire todos os dias. Que assim seja. Bom dia a todos. Hoje nós escolhemos o tema 45 minutos com Emmanuel. Nós prometemos tentar ficar os 45 minutos, tá? Prometemos. Nós escolhemos falar sobre uma de suas maiores encarnações na Terra. E por hoje ser o Dia das Mães, escolhemos essa belíssima história também para homenagear uma mãe, uma mulher, uma cristã maravilhosa na época, encarnada com Emmanuel. Acho que mais ou menos já dá para ter um guess do qual história nós vamos falar hoje. Não? O livro Há 2000 Anos, né, que foi Emmanuel foi uma personalidade nesse livro e juntamente casado com essa personalidade maravilhosa que foi Lívia, não a minha, né, mas essa mulher extraordinária, uma mãe dedicada, uma cristã, né? Então por isso trouxemos essa história. Tentaremos o máximo possível transmitir a essência luminosa desse livro, né? Nos perdoem se não conseguimos com tanta emoção o quanto o livro nos passa, nos transmite. Então vale a pena quem não leu, ler essa história, e quem leu, né, tentar se colocar um pouquinho dentro da história e às vezes até reler novamente esse livro, né, que é muito, muito tocante. Então vamos dar início à nossa historinha, né? Eram 19 horas de um dia de maio. Coincidência, né? Estamos no mês de maio. Em sua residência, localizada num bairro nobre de Roma, o senador da República, Públio Lentulus, nosso Emmanuel, conversa com seu amigo Flamínius, também senador, sobre a doença de sua filha de 7 anos, Flávia, que tinha hanseníase. Ele questionava por que os deuses permitiam que sua filha, uma criança inocente aos olhos humanos, né, tivesse tão grave doença. Ele preferia acreditar no que diz Parmênides, um escravo grego de Flamínius. Ele dizia que temos muitas vidas e colhemos numa o que fazemos na anterior. Então, uma chuva forte começa a cair. Os dois amigos se recolheram no interior da casa. Continuaram a conversa, mas além da doença da filha, havia outro assunto que o intrigava ainda mais. Era um enigmático sonho que ele havia tido recentemente. Começou então a relatar ao amigo este sonho, que mais parecia uma revelação do que um sonho. Neste sonho, ele se via como um coronel, numa posição também privilegiada, aonde comandava a execução de milhares de pessoas por vingança pessoal. Muitos foram queimados os olhos, arrancados os olhos,
foi de total crueldade. Acabou seus dias, estrangulado pelos inimigos, e ao desencarnar, encontrou multidões, como nós vemos ali, de vítimas clamando por justiça. Até que uma linda mulher veio ao seu encontro para resgatá-lo e levá-lo para o julgamento dos deuses. Lembrando que naquela época eles cultivavam vários deuses, né? Eles acreditavam em vários deuses. Então, no sonho dele, esses vários deuses vinham, né? Mandaram essa linda mulher para o resgatar. Alguém tem ideia de quem é essa linda mulher que veio resgatá-lo no sonho? Lívia. Então a gente já vê que o compromisso já vem remotos, né? Aonde os deuses, permitiram seu reencarne. Aonde teria os mesmos recursos de inteligência, poder, saúde, mas seria seguido de grandes lutas e provações. Mais tarde, seria convidado a renunciar tudo em nome da verdade. Então ele relatou esse sonho intrigante para o seu amigo, na tentativa de seu amigo ajudá-lo a desvendar, né? Flamínios, temendo a saúde do seu amigo, achando que ele tinha, né, por conta de estresse e outras coisas por conta da filha, pois ele não conseguiu ajudar a entender ou desvendar esse sonho, recomenda a ele e a sua família que se mudem para a Palestina, onde os ares podiam melhorar e favorecer na saúde de sua filha Flávia. Então o senador, Públio, aceita a proposta e diz que irá partir assim após o nascimento do seu segundo filho, pois Lívia já se encontrava grávida de seu segundo filho. Há exatos um ano após essa conversa, no ano de 32, o senador Públio, juntamente com sua esposa Lívia, seus filhos Flávia e Marcos, parte para a Palestina, sendo alertados pelo seu amigo Flamínios que tomassem muito cuidado, pois na região estavam infestada de malfeitores e que, se preciso fosse, castigasse viamente. Tudo ocorre bem durante a travessia no Mediterrâneo. Desembarcam na Palestina, porém, ao seguirem viagem a cavalo, já nas proximidades de Jerusalém, ocorre um incidente. Ouve-se um grito estridente vindo da multidão. Era um rapaz jovem, novo, bonito, forte, e atinge acidentalmente, pois queria atingir o Públio, mas atingiu acidentalmente o rosto de Lívia. Públio, enfurecido, recorda as recomendações de seu amigo Flamínios e castiga sem piedade aquele rapaz, usando de toda a sua autoridade e poder. Lívia, não aguentando ver aquela cena, intervém. Públio percebeu que então estava excedendo em seus poderes e pediu que levasse o rapaz para a prisão, o que naquela época representava morte certa. Chegando então em Jerusalém, ficaram hospedados na casa de seus tios, Fúlvia e Sálvio Lentulus. Lívia, assim que adentrou a casa, sentiu-se mal. Sentiu uma angústia, uma rejeição imediata por parte de Fúlvia. Já no dia seguinte, hospedados, Públio foi fazer um passeio. E ao retornar desse passeio, das torres onde ficavam as forças do exército romano na época, Públio sente alguém se aproximar. Era André Giórias, pai de Saulo, o que ele havia mandado prender, implorando clemência pelo filho, né, que libertasse meu filho, né,
por piedade, liberte o meu filho. Públio não modifica sua opinião. Apesar do esforço desesperado desse pai, foi em vão. Né? Ele não volta atrás de sua decisão. Ante a inflexibilidade de Públio Lentulus, André se despede, prometendo vingança. Ao chegar em casa, Lentulus percebe ter sido rígido demais. Recorda aquele sonho que ele teve, quando ele relatou ao seu amigo, e determina que Saul fosse imediatamente trazido até ele para devolvê-lo ao pai. As ordens foram expedidas, mas Saul desaparecera da prisão, fazendo crer que tinha sido uma fuga. Então Públio sentiu a consciência tranquila, imaginando que Saul havia retornado aos braços do seu pai. Entretanto, Saul não havia fugido. Ele havia sido negociado por maus servidores do Estado e por um ambicioso mercador de escravos. Foi levado com destino à capital do império, também prometendo vingança. Dias depois, vamos encontrá-lo em cima do palanque. Vamos encontrá-lo em Roma, junto a outros homens, mulheres e crianças, em misérias condições, sendo negociado. Até que um capataz, vestido, eu não sei colocar a luzinha aqui. Thank you. Até que um capataz da família Severus o compra. Assim, Saul, o filho de André, foi introduzi-los pela força do destino na residência de Flamínio e Calpurnia, os amigos de Públio. Após o incidente do prisioneiro, considerado um episódio sem importância por Públio, ele retoma certa serenidade para o desempenho das suas obrigações. Fazia uma semana que estavam em Jerusalém. Pôncio Pilatos, comparecia à casa dos Lentulus todo dia, com a intenção de palestrar com os patrícios, mas na realidade a sua intenção era conquistar Lívia. Numa destas visitas, Pilatos fez questão de oferecer um jantar. Pilatos, Lívia com sua filhinha. Pilatos fez questão de oferecer esse jantar a todos em homenagem à família Lentulus. Durante o jantar, Públio fala da intenção de se mudar para para ter um clima mais saudável, mais agradável, para ajudar na recuperação de sua filhinha. Ao que ver, Pilatos recomenda aos arredores de Nazaré, porque ele morava ali perto, né? Então para ele era mais propício tê-los ali, especialmente Lívia, junto a ele, né? Sulpício, um homem de confiança de Pilatos, é indicado para procurar casa, o nosso realtor da época de hoje, né? Para a família Lentulus. Após o jantar, Pilatos sugere a todos descerem até o jardim. No jardim, Pilatos aproxima-se de Lívia, separando-se dos demais. Públio, Cláudia, esposa de Pilatos. Tanto que Pilatos era um bom homem, né? Lívia separando-se dos demais e declara toda a sua paixão por Lívia. Lívia não esperava aquele assédio. Percebendo que ia desfalecer, encosta-se numa árvore.
o governador toma-lhe a mão. E nesse contato com Lívia reage recobrando as forças. No momento, Públio e Cláudia se aproximam, retomando a conversa. Todavia, essa cena não ficou só entre os dois. Escondidos estavam Fúvia e Sulpício, o capataz, né, vamos dizer assim, de Pilatos. Fúvia, cheia de ciúmes, porque ela se achava uma das preferidas de Pilatos, pede a ajuda de Sulpício para que instale o senador e sua esposa longe de Nazaré. No dia imediato, no dia seguinte, pela manhã, quando todos estavam dormindo, Fúvia foi até o gabinete de Públio fazer a famosa fofoca e intriga, né? Relatou o que viu na noite anterior e acrescentou um pouquinho mais de pimenta, né, na conversa. O governador, Públio, furioso, irritado, expulsa Fúvia do gabinete. À noite daquele mesmo dia, vamos encontrá-lo com Lívia no terraço da residência. Ele diz a Lívia: sinto que vou perdê-la. Diante da aflição de seu esposo, Lívia canta baixinho, acompanhada da harpa, uma linda composição feita pelo seu esposo na época da mocidade. Alma gêmea de minha alma, flor de luz de minha vida. Aí vocês vão no livro e continua essa belíssima canção, que sinceramente emociona. Você começa a ler, as lágrimas correm. Então, por favor, vão ao livro e tomem parte dessa belíssima canção. Agora, Lívia chora abraçada a Públio. Ela sugere o retorno a Roma, como se estivesse pressentindo problemas. Mas Lentulus pondera que não tem sentido voltar após tanto sacrifício pela filha. Já instalados em Carfanaum, 2 servas são admitidas ao serviço do casal. Guardem o nome: Ana e Seméria. Um mês depois, conheciam a fama das curas e das pregações de Jesus de Nazaré. Certa tarde, Flávia piora muito. Ana torna-se a preferida companheira de Lívia. Serva devotada, cristã, relata as pregações de Jesus todos os dias para Lívia e Flávia. Sugere levar a criança até Jesus. No último sábado, o profeta havia curado centenas de crianças doentes. Lívia concorda, entristecida, pois teme a reação de seu esposo, Públio. Nisso, Públio entra no quarto e elas se calam. Naquela época, né, temiam aos seus companheiros, né? Públio brinca com as mãozinhas de sua filha. Com o coração amargurado e triste, pergunta a Flávia: minha filha, o que você quer? Um brinquedo? Um doce? Diga que o papai vai buscar para você. Flávia, como havia escutado os ensinamentos que Ana havia falado, comentado sobre Jesus, ela pede para o papai: eu quero ver Jesus de Nazaré. Públio reage assustado, mas diante a um pedido desse da filha, como negar, né? Mas, orgulhoso, o que ele faz? Sai na calada da noite, para não ser visto por ninguém, sai à procura de Jesus. Sai fingindo distração,
como fizesse um passeio comum, né? E no caminho se pergunta, onde estaria esse tal profeta? Já à beira do lago de Genezaré, sente uma forte pressão no peito e palpitação que o fizeram apoiar-se num banco de pedras. Sentia-se um êxtase, uma calma, uma paz, quando percebeu estranho e suave magnetismo e ouviu passos de alguém se aproximando. Era Jesus, que havia vindo ao seu encontro. Aí nós ficamos imaginando, né, que Emmanuel teve a oportunidade, na época, de se encontrar com Jesus. Né? Olha que bênção. Né? Mas, infelizmente, ele não soube aproveitar nesse instante. Né? Viu-se diante de uma personalidade inconfundível e única. Públio não teve dúvidas de que era Jesus. Lágrimas ardentes brotavam de seus olhos. Não conseguia parar de chorar. Uma emoção tomou conta de seu ser. Queria falar, mas ele não conseguia. Jesus pousa com carinho a mão sobre a fronte do senador e ele ouviu nitidamente, no idioma patrício, como se a voz lhe falasse diretamente ao cérebro. Senador, por que me procuras? Seria melhor teres vindo à luz do dia para adquirir-lhes a lição da humildade? Não é o teu sentimento orgulhoso que irá curar a sua filha, mas sim a fé e o amor de sua esposa. Públio não gostou da referência ao seu orgulho. Como um profeta ousava falar daquele modo com ele, com o senador da República? Jesus percebe o pensamento de Públio e diz que todos os poderes e riquezas do império são ilusões efêmeras e recomenda a volta do senador ao lar. Sentia-se humilhado e diminuído face à sua fraqueza naquele momento, que não conseguia nem sequer conversar com Jesus. Nessas cogitações, voltou rapidamente à sua casa. Dirigiu-se ao quarto e encontra a pequena Flávia nos braços de Lívia, totalmente curada, sem nenhuma ferida aberta, sem nenhuma febre mais. Mas mesmo assim, ele não reconheceu que havia sido curada por Jesus. Lívia relata que a filha teria sentido o contato às mãos carinhosas e invisíveis. Depois sentou-se na cama, totalmente curada. Mas Públio, com seu orgulho, né, não aceitou que Jesus havia curado sua pequena. Já se fazia planos para a volta a Roma, pois sua filha havia se recuperado, enquanto naquela noite, em Carfanaum, Semele, a outra escrava, encontra-se com André de Gioras. Lembra de André de Gioras, o pai de Saulo, que determinou, que saiu dizendo, prometendo vingança? Pois é. Semele se encontra com ele, que vinha de Jerusalém para exercer, colocar em prática a sua vingança. Pretendia raptar o filho de Públio, Marcos. Pediu ajuda de Semele, entregou a ela um frasco de sonífero e pediu para que ela colocasse na comida de seus patrões e que pegasse a roupa de Lívia, uma das roupas de Lívia, se vestisse e fosse encontrá-lo no jardim, levando Marcos. Em casa, nunca o senador e Lívia haviam vivido momentos de tanta paz, de tanta tranquilidade. Na noite do dia seguinte, infelizmente, todos os
destinos seriam modificados para sempre. Depois da meia-noite, nos fundos da casa, um homem trajado à romana recebe um embrulho trazido por uma mulher vestida à moda patrícia. O forasteiro afasta-se e some na escuridão. Sulpício, aqui, coincidentemente naquela noite, chega tarde, né, e presencia essa cena. Em sua mente doentia e pelas vestes, imagina ser Lívia entregando seu filho a alguém. No dia seguinte, a dolorosa notícia. Marcos fora raptado. Públio tomou providências junto às autoridades. Lívia, angustiada, recolheu-se ao seu leito. Mais tarde, Sulpício conta ao senador o que viu na noite do rapto e no jardim de Pilatos. Chega a comentar que houve um caso anterior aonde um romano, né, aonde a esposa apaixonou-se por um romano e entrega seu filho para adoção, vamos dizer assim, né? Quer dizer, colocando ainda mais fogo, lenha na fogueira, né? Públio percebeu idênticos pormenores com a descrição do que Fúvia havia dito a ele. Mesmo surpreso, consegue forças para dispensar os serviços de Sulpício, alegando falta de confiança. Mas aquela pulguinha, né, atrás da orelha, foi implantada. Agora, mais do que nunca, ele duvidava de Lívia. Prosseguiam as buscas do pequeno Marcos, mas a vida doméstica sofrera grandes transformações. O senador evitava a todo custo a presença de Lívia. Lívia sofria muito, mas calada. Não reclamava, só orava. Numa determinada manhã, em conversa com sua amiga Ana, Lívia decide agradecer pessoalmente a Jesus pela cura da sua filha, mesmo sem autorização de seu marido. No sábado, veste-se à moda da Galileia e vai a Cafarnaum para não se fazer notada. Passam pela casa de familiares de Ana, aonde conhece o tio de Ana, Simeão. Todo mundo conhece Simeão? Já ouviram falar de Simeão? Um dos seguidores de Jesus. Ao ver Jesus, Lívia não pôde mais despregar os olhos deslumbrantes daquela figura simples e maravilhosa. A hora ia adiantada e alguns apóstolos começaram a servir os pães, né? E um milagre acontece, que é a multiplicação dos pães, foram repartidos, distribuídos a todos eles. Lívia fora conversar com Jesus, né? Ela experimentou esse pão e, ao ingeri-lo, sentiu uma paz interior, como se todos aquele sofrimento, todos os males fossem arrancados de dentro dela. Jesus atendia longa fila de necessitados. Simeão e Lívia também se aproximam para falar-lhe. Lívia fica encantada com os ensinamentos. A partir daquele dia, segue-o ainda mais os seus ensinamentos. E nós quando assistimos o livro, a história da vida de Jesus, e quando nós deparamos com as cenas, a gente imagina, né? Passa a imaginar Lívia nessa multidão, naquela parte onde ele começa a distribuir os pães, né? Nós, particularmente, várias vezes ficava com o livro assim, quem será delas que é a Lívia, né? Então, parece que você entra passa a entrar dentro da história, né? Imaginar que Emmanuel estava ali,
Então, assim, é interessante essa visão que logo depois que a gente lê o livro e assiste o filme, né, da história de Jesus. Aproxima-se a Páscoa do ano 33. Amigos do senador aconselham sua volta a Jerusalém a fim de intensificar a procura por seu filho. Assim, a família Lentulus muda-se provisoriamente para Jerusalém. Ana foi liberada para as festividades, mas volta rapidamente a casa, implorando a ajuda de Lívia para salvar Jesus. Lívia considerou que se fosse em outro tempo, ela pediria ajuda ao próprio Públio, mas que nesse momento ela não poderia fazê-lo, né? O senador Públio é chamado ao palácio para a famosa reunião aonde era julgado o destino de Jesus, né? Aonde foram Pilatos, né, lava suas mãos e entrega a julgamento do povo, né? Quem imaginar, gente, que Emmanuel estava nessa reunião, junto ali, decidindo o destino de Jesus? Cabe a nós, assim, imaginar, né, ele ali. Lívia decide intervir, veste trajes galileus e, sem refletir nas consequências, sai ao encontro de Pilatos. Segue na direção do palácio, onde encontra Supúcio, solicitando audiência privada com o governador, a fim de lhe falar sobre Jesus. Sabendo que o senador Públio lá se encontrava, Supúcio e Fúlvia, que também estava no palácio, decidem armar uma armadilha para Lívia. Então, enquanto Supúcio levava Lívia para um gabinete privado, perfumado, aonde o senador Pilatos recebia mulheres, a pobre inocente da Lívia nunca imaginava, né, que esse lugar era para isso. A deixou lá enquanto Fúlvia ia buscar Públio e dizer que sua esposa, Lívia, havia ido se encontrar às escondidas com Pilatos. Pilatos chega no gabinete e Lívia implora pela libertação de Jesus. Mas Pilatos diz que já era tarde demais. Jesus estava condenado à morte. Toma as mãos de Lívia novamente e ardentemente declara seu amor a ela. Desculpa, gente, empolguei aqui, esqueci do slide. Aqui é quando a Lívia, conversando com Supúcio, né, esse era o gabinete onde ele colocou ela, e a carinha animada aqui de Fúlvia, né, toda simpática, é escondida ali, né? Então, nesse momento que, mais uma vez, Pilatos tenta seduzir Lívia, Lívia sai correndo do palácio, aonde é vista por Públio, né? Junto de Fúlvia. Nesse momento, o senador, já tomado pelo ciúme, pela raiva, adentra a reunião e diz que precisa ir embora, que está alegando se sentir mal, e retorna à sua casa. Lívia, já no lar, começa a orar com fervor. Lembrou-se de que em seu quarto era possível avistar o monte aonde estavam as 3 cruzes famosas. Já imaginaram, gente? Você presenciar toda a cena, né? Ao calor daquele dia, nuvens escuras começaram a aparecer. Uma forte tempestade. Lívia ora com toda a sua emoção e acaba-se por desdobrar e encontra-se com Jesus na cruz, pregado à cruz. Lívia, em transe,
aproxima-se da cruz, contemplando aquela visão fantástica. Sente-se banhada por consolação e o mestre desvia o olhar e diz: filha, espera. As claridades eternas do meu reino, porque na terra, espera a claridade eternas do meu reino, porque na terra é assim que todos nós devemos morrer. Lágrimas copiosas banhavam o rosto de Lívia, quando a porta abre bruscamente e a voz irritada de seu marido, Públio, a desperta do transe. Ao chamá-la bruscamente, nota-lhe os olhos cheios de lágrimas. E o que ele imagina? Que ela está chorando de remorso pelo que ela fez. Públio, então, ainda mais raivoso, diz à esposa que os laços afetivos estavam definitivamente cortados e que ele só não mandava matá-la porque Flávia precisava muito dela, mas que a partir daquele momento ela não seria mais a dona da casa, e sim como uma serva. Então, o senador sai e Lívia se lembra de Jesus. Como ele era justo e bom, sofreu todo tipo de injustiças e mesmo assim nunca se não arrependeu, como se fala? Revoltou. Isso, obrigado. Agora chora amargamente, rogando-lhe a Deus que lhe dê forças para continuar. Após esse fato, Públio e a família voltam a Cafarnaum. Não, ainda não. O senador prepara para uma longa viagem. Sulpício soube dessa viagem e mais do que depressa correu para Pilatos dizer que Lívia ia ficar sozinha por um longo tempo. Então Pilatos pediu que Sulpício, ainda bem que ele pediu para Sulpício ir ao encontro de Lívia e dizer que ele ia visitá-la na ausência do seu esposo. Informada por Sulpício, Lívia pressente o perigo que corre. Ana, sua amiga, sugere irem para hospedarem na casa de Simeão. E assim fizeram. Na tarde do dia seguinte, chegam Ana, Lívia e sua filhinha na casa de Simeão Pedro. Pilatos chega a Cafarnaum em busca de Lívia e não a encontra. Irritado, desiste da presa. Finalmente, né? Mas Sulpício, que estava interessado em Ana, pede a permissão de Pilatos para que ele possa buscá-las na casa de Simeão e, se possível fosse, exercesse todo o seu poder. Pilatos, mais uma vez, lavou as mãos e disse: está em suas mãos. Reuniu 6 soldados e lá partiram para a casa de Simeão. Chegando lá, ele exige que Simeão diga aonde está Lívia e Ana. Simeão, que já havia recebido a mensagem de manhã do perigo que elas corriam, as trancam num porão que ele tem na casa e pede para elas não saírem de lá por força nenhuma. Sulpício, com o coração cheio de raiva, acaba chicoteando até a morte o nosso irmão Simeão. E Simeão não confessou. Já praticamente desencarnado, ele ainda foi e crava uma espada no peito de Simeão. E nesse momento, Simeão sentiu-se que era sustentado no colo, com um cuidado carinhoso. Nada mais, nada menos que Jesus veio
ao seu encontro. Né? Ele desencarnou e Jesus estava ali para levá-lo. Em seguida, essa cruz belíssima cai na cabecinha do Sulpício, levando ele ao desencarne imediato. Aqui se faz, aqui se paga, né? Vamos dizer assim. Lívia e Ana, então, retornam a Cafarnaum, relata todo o acontecimento ao seu esposo, e Públio, então, acha que sua esposa está se regenerando. Mas mesmo assim, ainda não dá o bracinho a torcer, né? No ano de 46, corria tudo calmo. 13 anos já haviam se passado após os dolorosos acontecimentos do ano 33. Lembrando que Pilatos, logo após o desencarne de Jesus, 3 anos depois, ele se suicida. Né? Marcos não foi encontrado. Talvez estivesse morto. Enquanto Flávia, já aos seus 22 anos, parecia-se com Lívia nos dotes físicos, mas Públio em seu coração. Orgulhosa, vaidosa. Né? Num dia de março do ano de 46, uma longa carta chega a Roma, comunicando o estado de saúde de seu amigo Flaminius. Então, Públio decide voltar a Roma. Desembarca na cidade, onde é recebido pelos 2 filhos de Flamínius e Calpurnia. Eu só não sei quem é quem aqui, tá, gente? Mas vamos lá imaginar. O Plínio e Agripas. Ficam os 2 encantados por Flávia. Se apaixonam imediatamente por Flávia. Mas Flávia se apaixonou por Plínio. Na casa do amigo, Lentulus o abraça em lágrimas. Flamínius está magro, fala pausadamente, revelando que o fim está próximo, e relata ao amigo que também teve o mesmo sonho que ele. Então é uma longa conversa que eles têm. No dia seguinte, o mensageiro chega à casa de Públio e diz que Flamínius está prestes a desencarnar. Um soluço mais forte, Flamínio agoniza, para desespero de todos. Apenas Lívia mantém ânimo. De repente, um vulto luminoso aproxima-se. Simeão veio buscar Flamínius. Meses depois do desencarne de Flamínio, a preocupação agora era com o casamento de Plínio e Flávia. Entre os convidados, nota-se a presença de um homem ainda jovem, que nada mais, nada menos, era Saulo. Lembra do Saulo? O escravo de Flamínio. Foi libertado, serviu Flamínius por mais de 15 anos, e agora estava liberto, rico, que havia juntado uma fortuna. Né? Sentiu-se uma paixão despertar por Flávia. Em vão, o senador tentou reconhecer aquele jovem. Era familiar o seu rosto, mas ele não conseguia identificar quem era. Já no ano de 47, após o casamento de Flávia, já estavam todos bem. E no livro, gente, conta a história de Flávia, Plínio e seu irmão Agripa. E Aurélia, que é a filha de Fúvia e Salvo. É uma história de muita intriga, né? De muita tragédias aí também. Não vamos relatar aqui, senão a gente sai daqui 2 horas da tarde, vocês vão me crucificar lá fora depois. Né? 10 anos se passaram. Era comum ver Lívia junto de Calpurnia, orando por ela, pela saúde da amiga de Calpurnia. Numa dessas idas e vindas de saúde de Calpurnia, ela pede para chamar Públio. Públio, disse ela, não quero levar para o túmulo o remorso de uma falta que cometi há mais de 10 anos,
a minha percepção errônea sobre Lívia. Pedi fervorosamente aos deuses que me mostrassem a verdade, que não me deixassem desencarnar com esse sentimento errôneo. Era muito cedo ainda, quando vi Flamínios. Veio me avisar que dentro em pouco estaria com ele. Então Flamínios me conforta dizendo: Lívia é uma criatura iluminada e inocente. O senador fez um esforço para enxugar as lágrimas, acreditando na velha amiga. E lhe indagou o que fazer para corrigir tamanho erro. Públio informa a Calpurnia que o Estado iria dar uma festa para coroar todos os senadores e que logo após essa comemoração iria pedir perdão a Lívia. Mais tarde, Calpurnia desencarna, conseguindo pedir também perdão à sua amiga Lívia. Na véspera da premiação, Públio imaginava a maneira mais doce de tentar corrigir os seus erros diante de sua esposa. No dia imediato, vamos encontrar Lívia e Ana numa reunião nas catacumbas, onde eles se reuniam, os cristãos se reuniam para assistir palestras, vamos dizer assim, né? Quando soldados apareceram e levaram todos para a prisão. Soltaram Lívia por conta das suas vestes patrícias, a soltaram. Só que Lívia, como ela tinha acesso à prisão, voltou à prisão na calada da noite, comunica à sua amiga Ana dos seus propósitos de enfrentar o martírio. Desejava provar a Jesus a sua sinceridade da fé. Obriga a Ana a trocar de roupa com ela. Então, e só preserva com ela um camafeu que foi dado de presente de casamento por Públio. Então Ana retorna à casa, deixando Lívia na prisão. Públio segue para as comemorações. Já coroados, iniciam-se as tais comemorações, com jogos, cerimônias e o tão famoso esperado espetáculo. Os cristãos iriam ser devorados pelos leões. Imaginou essa cena, gente? Quando a gente lê o livro assim, a gente não consegue conter a emoção quando lê esse pedaço. Guardas providenciam para que os cristãos fossem admitidos à arena. Todos os cristãos estavam saturados de uma força moral desconhecida. Sob os aplausos delirantes, soltam as feras. A cena era bárbara, chocante, mas nenhum dos cristãos sentiu a morte. Uma estrada luminosa, invisível aos olhos mortais, abriu-se e inúmeros benfeitores espirituais os recolhiam. Lívia ajoelhou-se frente do pavilhão do imperador e pareceu ver o vulto do esposo pela última vez. O senador assistindo, né? Mas não reconheceu Lívia naquele momento, porque ele estava tão chocado com aquela cena também, né, de barbaridades e coisa, que ele também ficou meio que em transe, né? Lívia experimentou um ligeiro choque e rapidamente percebeu nos braços de Simeão que lhe sorria divinamente. Nesse instante, o senador sente inexplicável angústia, sente terror daquele espetáculo e se recorda das palavras de Jesus, que todos os poderes de seu império são fracos e todas as riquezas bem miseráveis. Sentindo-se mal, voltou-se a casa, aonde encontrou Ana, chorando copiosamente, e relatou
o acontecido. Públio, transtornado, volta à arena, né? Em meio àquela cena horripilante de corpos, né, na arena, viu o camafeu na mão de um soldado. Entrou em desespero, chorou amargamente, né? Profundamente amargurado, ajoelhou-se lembrando-se da força moral que tinha sua esposa. Disse em voz alta naquele momento: Jesus, foi preciso perder o meu mais valioso tesouro para recordar a doçura de suas palavras? Não sei ainda compreender a tua cruz, mas se puderes, socorre esse coração miserável. Nesse instante, uma luz aparece e ele vê a figura radiosa de seu amigo Flamínios, que lhe diz: falo-te com a amizade de que nos une há séculos. Diante da morte, todas as ilusões desaparecem. Volta a casa e aguenta as provações que ainda estão por vir. Nossos deuses são respeitáveis, mas Jesus de Nazaré é o caminho, a verdade e a vida. Públio pergunta então ao amigo o que fazer para sanar seus próprios erros. Flamínio, já se distanciando, diz: perdoa. Mais de 10 anos se passaram. Corre o ano de 68. Vespasiano, é o imperador, amigo pessoal de Públio. Pede ao senador que vá a Jerusalém, a Judéia, para apaziguar uma guerra que lá estava ocorrendo, uma revolta. Chegando lá, ele não consegue apaziguar essa revolta. E durante o caminho, eles ficam se perguntando de tudo o que aconteceu e onde será que o filhinho dele, Marcos, se encontrava, né? Foi preso por um chefe da revolta, pelo chefe da revolta. No gabinete deste chefe, reconhece de imediato o senhor que ali estava. Era André de Giores. André mandou amarrá-lo e chama seu preferido escravo, Ítalo, e pede que Ítalo queime os olhos de Públio. Lembra do sonho dele, que ele mandou queimar vários, né, pessoas? Pois é. Então, André chama Ítalo para queimar os olhos de Públio. As mãos de Ítalo, por instantes, hesitam em fazer isso, né? Os olhares se trocam com um carinho imenso. Mas, sem saber o ocorrido, Ítalo queima os olhos de Públio. André comemora. Ao chegar a Públio e tentar revelar quem era Ítalo, os soldados invadem, resgatam Públio, matam Ítalo e levam Giores para a prisão. Públio, com aquela pulguinha, né, atrás da orelha, querendo saber o que André queria falar, vai visitar André na prisão. E André diz a ele que Ítalo era o seu filho Marcos, que ele havia sido roubado e transformado em escravo por ele. Então, imagina o choque, né? Mais uma dor. Logo após esses terríveis acontecimentos, o senador passou a residir numa confortável casa que possuía na Pompeia. Públio, agora, apreciava as palavras simples de Ana, fazia o nosso evangelho em casa, todas as noites, ouvia os ensinamentos. E numa dessas conversas ele questiona Ana por que ninguém na época interviu por Jesus. E Ana
disse em todos os detalhes. Sim, houve uma pessoa que tentou intervir. Ele, mas quem foi essa pessoa iluminada? Lívia. Ele então se recolhe, lembra-se da toda a calúnia e chora de dor e saudade. No ano de 79, Plínio, após uma visita, Plínio, lembra que era o marido de Fúvia? Não, de Flávia, desculpa. No livro vocês vão entender por que que ele se afastou de Flávia. Então, se arrependido, voltou nessa época de 79 para buscar a esposa e o sogro para viver com eles. Mas tem que ler o livro para vocês, né? Que se eu fosse contar aqui, é muito triste também a história deles. Quando ele chega, é surpreendido por um terremoto, o famoso terremoto da Pompeia, né? Morrem Ana, Públio, Plínio, Flávia, nesse terremoto. Uma entidade radiosa surge entre os escombros, pousa as mãos sobre o fronte do senador e ele dá o último suspiro. Em vão, o senador tentou procurar por Ana, na penosa ilusão de que ainda estava encarnado. Persistindo no organismo perispiritual as impressões da cegueira. Alguns dias, recobra a visão e reconhece os entes amados que ali estão presentes com ele. Flamínio, Calpurnia, Flávia, Plínio, Ágripa, entre outros. Mas em vão os olhos do senador procuravam por Lívia. Foi então que seu amigo Flamínius explica que Lívia continuava ligada ao seu coração, mas o grupo ali presente era de espíritos ainda apegados à terra. Ou seja, Lívia era um espírito superior. Ela não estava ali como presente junto a eles, né? Os espíritos que estavam ali precisavam reencarnar novamente para pagar as suas dívidas. Ela não precisaria mais. Então não era permitido ainda a ele, naquele instante, vê-la. Então, Flamínius pede ao amigo que faça a oração de Jesus. Em lágrimas, o senador ajoelha, pede aos céus a claridade de um novo tempo. Pede que o perdoe. Neste momento, desculpa, eu esqueci, no terremoto. Nesse momento, eles veem duas luzes vindo ao encontro. Desculpa, gente, a emoção é muito de você imaginar essa cena. Eram Lívia e Ana, de mãos dadas, acenando aos amigos, como se Deus quisesse ensinar aquelas almas que em qualquer posição social é possível buscar o progresso espiritual, tanto sobre a pomposa indumentária dos senhores, como a túnica humilde de uma escrava. E assim termina essa belíssima história. Me perdoe se eu não consegui passar a emoção que o livro transpassa para nós. Mas Emmanuel teve a oportunidade. Públio, Emmanuel, reencarna anos depois como um escravo Nestório em um livro 50 anos depois, que cabe a todos nós buscar essa história também. E que Jesus nos ilumine e abençoe a todos nesse domingo abençoado, né? Obrigada, gente. Só um pouquinho, consegui. Foi ótimo, obrigado, Michele. A gente tem tempo para algumas perguntas, não vai embora não, fica aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade, algum comentário, ou alguém que estiver via online quiser fazer alguma pergunta. A gente tem alguns minutinhos. Thank you.
Eu acho que é mais um grande incentivo para quem não leu o livro. Eu já li o livro, mas eu acho que é um grande incentivo para quem não leu, ler, e para quem já leu, lê novamente, porque esses livros, cada vez que a gente lê, a gente enxerga com novos olhos, a gente aprende novas lições, a gente revê e reanalisa várias coisas, e a gente se vê em vários desses personagens. Então é um livro de milhares de anos atrás, a história, mas muita coisa ainda está presente na nossa sociedade. E é o que nós falamos aqui, né? As riquezas de detalhes que a gente teve que pular, vamos dizer assim, porque senão, como se diz, a gente ia ficar aqui a tarde toda. Então vale a pena ler e sentir essa emoção, cada palavra que você vai lendo. Parece que você se teletransporta na história. Né? É uma coisa assim, e quando, como nós dissemos, quando você vê o filme da vida de Jesus, você imagina todas essas cenas acontecendo, né? Além, vamos dizer assim, por trás dos bastidores, né? Então, e é um resgate, lembra, do sonho que Públio teve no começo, né? Era o pagamento dele, ele ia sofrer tudo aquilo que ele fez os outros sofrerem na encarnação passada. Né? É muito ele interessante. Passou. Desculpa. Não. Pode falar. É que é muito interessante você analisar a história e colocar os ensinamentos que a gente tem de Kardec, né? Eu li esse livro quando eu comecei no Espiritismo, e a Michelle contando agora, fala, isso aqui está relacionado com esse item no livro dos médios. Isso aqui está... É muito bom, como a Joyce falou, o reler é legal porque você começa a juntar com outros livros, principalmente de Kardec, né? Isso aqui está se referindo àquele livro, aquela parte do Evangelho, aquela parte do Livro dos Espíritos. É muito interessante você conseguir exemplificar o que a gente tem no livro nos livros de Kardec. E a história de Lívia é maravilhosa, não tem... apesar de a gente ter vários exemplos de o que não fazer nesse livro, você tem um exemplo maravilhoso que é o de Lívia no o que fazer, né? Como ser cristão. O que é interessante no livro é que ele traz uma coisa assim, quando o encontro dele com Jesus, que eu acho que assim, é só lendo o livro para entender esse encontro dele com Jesus. Jesus nesse momento traz para ele uma coisa muito interessante que Kardec traz para nós, de que nós realmente somos, nós escolhemos o nosso destino e como nós queremos corrigir, né? Porque ele na realidade não precisava ter sofrido tudo que ele sofreu. Por mais que tudo que ele tivesse feito na encarnação passada, que é mostrado para ele no sonho, Jesus fala para ele que se ele naquele momento aceitasse as suas leis de amor e caridade, ele não teria, lógico que ele teria que corrigir, mas ele corrigir de uma forma diferente, mais pacífica, né? Mas que se ele não aceitasse, então aí o sonho que ele teve realmente ia se concretizar, né? Então saber assim que essa coisa que a gente acha assim que não, é destino, vai acontecer, eu tenho que passar, não. A gente escolhe como é que quer corrigir as coisas. A gente pode corrigir como você falou, com passividade, ou corrigir com dor. Né? E na nossa vida nós temos esses pressentimentos, esses avisos, né? Aí cabe a nós ignorarmos ou aceitarmos, né? Okay? Obrigado, Michelle. E quem tiver interesse no livro, a gente tem o livro aqui para vender, tanto em inglês com certeza, em português eu acho que a gente tem também. Se a gente não tem, a gente consegue. Tá bom? Então, obrigado a todo mundo por participar, obrigado a que estão assistindo a gente pela internet, e a gente vai agora dar início ao passe.